Fala, torcedor vascaíno. Chegou a hora da gente falar do nosso gigante da colina, que tá dando o que falar no futebol brasileiro. O clima em São Januário é de pura empolgação, o elenco voltou com moral depois de uma vitória gigante sobre o Red Bull Bragantino, e o torcedor já começa a sonhar com voos mais altos. Depois de 2 dias de folga merecida, o elenco cruzmaltino se reapresentou nessa quarta-feira cheio de energia, focado na partida do próximo domingo contra o São Paulo dentro de casa. E olha, não é exagero dizer que o momento do Vasco é um dos melhores dos últimos anos. O time tá mostrando raça, tá jogando com alma e, principalmente, tá resgatando aquele orgulho de ser vascaíno. O retorno do Vasco no Campeonato Brasileiro é simplesmente impressionante. São 23 pontos conquistados em 11 rodadas, um aproveitamento que coloca o clube lado a lado com potências como Palmeiras e Mirassol. Isso mesmo, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e agora briga entre os 8 primeiros colocados da competição. É uma virada de chave absurda, digna da grandeza do clube. E quando a gente olha para trás, dá para perceber o quanto esse desempenho é histórico. Desde 2006, o melhor segundo turno do Vasco tinha sido lá em 2011, quando o time fez 34 pontos e brigou pelo título até a última rodada. Hoje, com apenas 3 vitórias nas próximas 8 partidas, o Vasco pode igualar ou até superar aquela campanha lendária. É por isso que o torcedor tá com a autoestima lá em cima. A equipe tem um aproveitamento de quase 70% nesse retorno e, se mantiver esse ritmo até o fim do campeonato, vai terminar o Brasileirão com mais de 57 pontos. Essa pontuação, em média, coloca qualquer equipe na briga direta por vaga na Libertadores. E convenhamos, depois de tantas temporadas difíceis, nada mais justo do que ver o Vasco de volta entre os grandes, jogando em alto nível e brigando por objetivos que condizem com a sua história. O torcedor lembra bem que nem sempre foi assim. Em 2020, por exemplo, o segundo turno foi um pesadelo, com apenas 20 pontos somados, o pior desempenho da história do clube e que culminou no rebaixamento. Agora, o cenário é completamente diferente. É um Vasco que inspira confiança, que faz o vascaíno voltar a acreditar e que começa a projetar um futuro promissor. Ao fim de 30 rodadas, o time soma 42 pontos e ocupa a 8ª colocação, a 5ª melhor campanha do Vasco em campeonatos brasileiros desde 2006. Fica atrás apenas das temporadas de 2011, 2012, 2006 e 2017. Aliás, é curioso como esse desempenho atual lembra bastante o de 2017, quando o Vasco terminou o campeonato com 56 pontos e conquistou uma vaga para a Libertadores. A chance de repetir esse feito é real, e a torcida sente que o time está no caminho certo. A cada rodada, o grupo mostra mais entrosamento, mais confiança e mais vontade de brigar por coisas grandes. O que se vê em campo é um Vasco organizado, competitivo e que aprendeu a sofrer sem se abalar. E é nesse embalo que vem a notícia que deixou o torcedor em êxtase: Ryan fica no Vasco até 2026. O clube bateu o pé e rejeitou uma proposta pesada do futebol europeu, mais precisamente da Espanha. O Real Betis colocou na mesa uma oferta de 25 milhões de euros, algo em torno de 156 milhões de reais, mas a diretoria cruzmaltina foi firme e recusou. O Vasco entende que o garoto vale muito mais e que ainda tem muito a entregar com a camisa do clube. Ryan é o tipo de jogador que representa o novo Vasco, talento da base, sangue jovem e com personalidade. O futebol europeu tá de olho, clubes como Arsenal, Tottenham e Barcelona já fizeram sondagens, mas a diretoria deixou claro que não vai liberar o cria por qualquer valor. A ideia é renovar o contrato e aumentar a multa rescisória, que hoje gira em torno de 40 milhões de euros. O plano é subir esse valor para algo próximo de 70 milhões, valorizando o ativo e mostrando ao mercado que o Vasco não é mais aquele time que vende suas promessas por qualquer quantia. O objetivo é claro: manter o elenco forte, segurar as peças que fazem a diferença e, ao mesmo tempo, pensar grande. A diretoria sabe que, se quiser competir de verdade por títulos, precisa de estabilidade, precisa construir um time competitivo, acima de tudo, acreditar no seu próprio potencial. E é isso que vem acontecendo. O planejamento para 2026 é ousado. A meta é colocar o Vasco de volta na Libertadores e brigar pelo título.
Internamente, o discurso é de foco e ambição. A comissão técnica entende que, com 5 reforços pontuais e a manutenção da espinha dorsal do elenco, o Vasco pode sim se colocar entre os favoritos na próxima temporada. Jogadores como Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Coutinho e o próprio Ryan são peças fundamentais nesse projeto. É um grupo que vem evoluindo junto e que começa a criar uma identidade própria, algo que o torcedor tanto sentia falta. E o mais interessante é ver como o Vasco tem voltado a chamar a atenção fora do Brasil. O atacante Andrés Gomes, por exemplo, vem sendo destaque na imprensa colombiana. Depois de brilhar contra o Red Bull Bragantino, o jogador ganhou elogios de jornais importantes do seu país. O Diário AS da Colômbia estampou Gomes na capa, dizendo que ele está voando no futebol brasileiro. E não é exagero. O cara realmente vem desequilibrando. Rápido, habilidoso e com ótima leitura de jogo, ele se encaixou perfeitamente no estilo de jogo do Fernando Diniz. Na última partida, fez uma jogada de arrancada espetacular que resultou no terceiro gol do Vasco. Foi daqueles lances que levantam o torcedor e mostram o quanto ele tem potencial para crescer ainda mais. O técnico Fernando Diniz, inclusive, já destacou o empenho do colombiano e vem tratando a sua evolução como exemplo para outros jogadores que passam por momentos de recomeço na carreira. Gomes é a prova de que, com confiança e oportunidades, o talento aparece. Na Colômbia, a repercussão foi grande. Muitos veículos destacaram o fato de que Gomes pode voltar a ser convocado para a seleção nacional, algo que seria importante não só para ele, mas também para o Vasco. Ter um jogador chamado para a seleção de seu país é sempre um reconhecimento do bom trabalho que vem sendo feito. E mais do que isso, é uma mensagem clara para outros atletas da América do Sul. O Vasco voltou a ser vitrine. O elenco atual é recheado de nomes com potencial de seleção. Léo Jardim tem sido um dos goleiros mais regulares do campeonato. Paulo Henrique vive ótima fase. Carlos Cuesta, com sua liderança e firmeza na defesa, também é constantemente observado pelo técnico da seleção colombiana. E se Gomes for realmente convocado, o Vasco pode chegar à impressionante marca de ter vários jogadores defendendo seleções diferentes ao mesmo tempo. Isso mostra o nível de competitividade que o clube voltou a alcançar. E para completar, a diretoria segue de olho no mercado, buscando reforços que possam elevar ainda mais o patamar da equipe. O nome de Luciano, atacante do São Paulo, chegou a ser ventilado como possível reforço a pedido de Fernando Diniz, com quem ele já trabalhou. O treinador gostaria de contar novamente com o jogador, mas a situação é complicada. Luciano tem contrato até o fim de 2026 e o São Paulo deixou claro que, por enquanto, não vai liberá-lo. Mesmo assim, o Vasco segue monitorando a situação, porque acredita que ele seria uma peça importante para o setor ofensivo. Luciano, aliás, vive uma boa fase no time paulista, com 14 gols e 7 assistências na temporada. É um jogador experiente, decisivo e que se encaixaria bem no estilo dinâmico do Vasco. Mas o momento pede calma. O foco agora é consolidar o bom trabalho que vem sendo feito, manter o elenco unido e garantir que essa fase positiva se transforme em algo duradouro. O torcedor sabe que o caminho é longo, mas a sensação é de que, finalmente, o Vasco reencontrou seu rumo. O time joga com confiança, a torcida abraçou o projeto, e São Januário voltou a pulsar como nos velhos tempos. É um Vasco diferente, mais maduro, mais competitivo e, acima de tudo, com cara de quem quer ser protagonista novamente no cenário nacional. O clima em São Januário é de otimismo total. A cada treino, dá para sentir a confiança dos jogadores crescendo e o ambiente ficando mais leve. O elenco se reapresentou com aquele ar de missão em andamento, de quem sabe que o trabalho ainda não acabou, mas que os resultados já começam a aparecer. Fernando Diniz vem sendo peça fundamental nesse processo. Ele conseguiu fazer o grupo acreditar em si mesmo, implantou uma forma de jogar que valoriza a posse de bola, a intensidade e o protagonismo. O Vasco de hoje é um time que busca o jogo, que pressiona o adversário e que não tem medo de enfrentar ninguém, seja dentro ou fora de casa. O mais bonito é ver a sintonia entre torcida e time. Quando o São Januário está cheio, o estádio vira uma panela de pressão.
O adversário sente o peso da camisa cruz-maltina, e os jogadores do Vasco parecem crescer junto com o barulho das arquibancadas. O torcedor entendeu que esse elenco merece apoio, que o momento é de reconstrução, mas também de ambição. E isso tem feito toda a diferença. O espírito de união que se vê dentro e fora de campo é o que dá força ao Vasco para continuar acreditando em objetivos grandes. E falando em ambição, a diretoria cruz-maltina está com o pé no acelerador. O planejamento para 2026 é ousado e passa por dois pilares principais: manter as peças-chave e fazer contratações pontuais que possam elevar o nível do elenco. O objetivo é montar um time que não apenas dispute a Libertadores, mas que entre para vencer. A ideia é clara: o Vasco quer se recolocar entre os protagonistas da América do Sul. Por isso, a diretoria está trabalhando para garantir a permanência dos principais nomes do elenco. Jogadores como Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta, Coutinho e, claro, Ryan, são considerados fundamentais para o projeto. O clube entende que estabilidade é essencial e que vender suas promessas cedo demais seria desperdiçar o potencial de um grupo que ainda pode entregar muito. O caso do Ryan é o melhor exemplo disso. O garoto desperta interesse do mundo todo, mas o Vasco está firme em sua postura de não vender por qualquer valor. A prioridade é renovar o contrato e aumentar a multa rescisória, fortalecendo o vínculo e mostrando ao mercado que o clube tem um novo posicionamento. E esse novo posicionamento já está rendendo frutos. O nome do Vasco voltou a ser respeitado, e o clube tem aparecido em manchetes internacionais por boas razões. A repercussão do desempenho de Andrés Gomes na Colômbia é a prova disso. O atacante vem ganhando espaço e respeito, não só no Brasil, mas também fora do país. Ele é o símbolo do Vasco que dá oportunidade, que acredita no talento e que sabe recuperar jogadores. Gomes chegou desacreditado, depois de uma passagem difícil pela Europa, mas aqui reencontrou o seu futebol. A arrancada dele no jogo contra o Bragantino foi uma mostra do que ele é capaz de fazer quando tem confiança. O técnico Fernando Diniz tem um papel importante nesse processo de valorização dos atletas. Ele conversa, entende o momento de cada jogador e dá liberdade para que eles expressem o melhor de si em campo. Com Diniz, o Vasco ganhou identidade e coragem. O time sai jogando com qualidade, constrói as jogadas desde a defesa e tem no meio-campo um dos seus grandes trunfos. É um Vasco que joga para frente, que busca o gol, que faz o torcedor vibrar a cada passe, a cada drible, a cada chegada ao ataque. E não é só dentro de campo que o Vasco vem evoluindo. Fora dele, a gestão tem mostrado organização e visão de longo prazo. O clube vem melhorando a estrutura de treinamento, investindo nas categorias de base e fortalecendo o departamento de análise de desempenho. A meta é tornar o Vasco competitivo de forma sustentável, sem depender apenas de grandes vendas. O torcedor tem notado essa diferença. Hoje, o Vasco é um clube que planeja, que age com estratégia e que pensa em crescimento contínuo. Com essa base sólida, o Vasco se permite sonhar. O retorno à Libertadores é mais do que uma meta esportiva, é um símbolo de renascimento. O clube quer voltar a ser aquele Vasco que impunha respeito no continente, que protagonizava grandes duelos e que fazia história com vitórias épicas. A Libertadores é o palco perfeito para essa retomada. E a torcida sabe que, se o time continuar nesse ritmo, a vaga está ao alcance. A diretoria, por sua vez, já projeta como será o elenco para o próximo ano. A ideia é trazer reforços que cheguem para resolver, jogadores de peso que elevem o patamar técnico e tragam experiência de decisão. Mas, ao mesmo tempo, manter o DNA do Vasco, mesclar juventude com liderança, garra com talento. O clube não quer repetir erros do passado, quando apostou em nomes de impacto sem encaixe tático. Agora o foco é montar um grupo coeso, com perfil competitivo e alinhado ao estilo de jogo do técnico. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho tem tomado conta das rodas de conversas mais reservadas. Segundo fontes próximas à diretoria, o presidente do Vasco, Pedrinho, teria enviado recados claros sobre os rumos do clube. O assunto em pauta?
Nada menos do que a possível venda da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Vasco para o bilionário Al Hilal. A notícia ainda não é oficial, mas já provoca repercussões intensas entre torcedores, empresários e analistas esportivos. O que se comenta é que Pedrinho, conhecido por sua postura direta e pouco afeita a meias palavras, teria sinalizado que a transação está mais próxima do que se imagina. O nome de Al Hilal, um investidor de perfil agressivo e acostumado a negócios milionários, teria ganhado força nas últimas semanas, principalmente após uma série de encontros discretos nos escritórios da cidade. Ainda não há contrato assinado, mas fontes indicam que as negociações avançaram de forma significativa, e o valor envolvido seria compatível com o potencial de mercado do clube, capaz de movimentar cifras que transformariam o Vasco em uma das SAFs mais valiosas do país. Entre os torcedores, a reação é mista. Há quem veja a possível venda como uma oportunidade de modernização e de injeção de capital que poderia devolver o clube à elite do futebol nacional. Por outro lado, a preocupação com a identidade do Vasco e a autonomia de decisões ainda preocupa parte da torcida, que teme que interesses externos possam influenciar diretamente no planejamento esportivo. Enquanto isso, nos corredores da política do futebol, especula-se sobre o impacto que a entrada de Al Hilal teria na contratação de jogadores, na reformulação do elenco e até na gestão das categorias de base, tradicionalmente um ponto forte do clube. Até o momento, tanto Pedrinho quanto Al Hilal não se pronunciaram oficialmente, mas a movimentação de bastidores sugere que a novela está apenas começando. A expectativa é que nos próximos dias surjam confirmações ou, pelo menos, sinais mais claros sobre os próximos passos. O fato é que, em meio a rumores e especulações, o Vasco se vê no centro de um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro neste momento, com torcedores e especialistas atentos a cada detalhe dessa possível transação milionária que promete agitar o cenário esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.